Bom dia, meus amigos da área de logística da cadeia do frio. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Log TV. É um projeto desenvolvido pela Tecnologística que tem como objetivo trazer para vocês pessoas ligadas à cadeia do frio, ligadas ao segmento frigorificado, trazendo as suas experiências e trazendo também o seu conhecimento para ser compartilhado com todos nós. Hoje nós vamos falar sobre a Tempilog. A Tempilog é uma empresa, um operador logístico especializado no serviço de armazenagem, fracionamento, transporte para a indústria farmacêutica. Ela atua há quase 30 anos no mercado, também é referência nacional na operação logística de toxinas botulínicas, preenchedores faciais e bioestimuladores. A excelência no manejo desses produtos fracionados de alto valor agregado para a saúde humana faz com que mais de 2.300 municípios brasileiros tenham acesso a esses insumos por meio da Tempilog. Com o modelo arrojado de negócio, tem como principal diferencial o prazo rápido de entrega e o investimento em tecnologias avançadas. Muito bem. Para falar sobre a Tempilog e toda essa experiência e essa sofisticação da logística farmacêutica, nós convidamos o diretor comercial e de operações da Tempilog, Ricardo Canteiras. O Ricardo é formado em Sistemas de Informação pela Universidade São Marcos, com MBA em Controladoria e Contabilidade Estratégica, especialização em vendas B2B pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 18 anos de experiência nos setores de tecnologia, logística, controladoria e negócios, tem como foco principal o desenvolvimento das companhias nas quais ele tem atuado. Há 12 anos na Tempilog, ocupa o cargo de diretor comercial desde 2018, seguindo valores da empresa como ética, comprometimento, organização, flexibilidade, profissionalismo e transparência. Atualmente é o responsável pela elaboração, implantação e manutenção dos projetos logísticos para indústrias farmacêuticas. Muito bem, Ricardo, seja bem-vindo. É um prazer poder contar com a tua experiência, com o teu conhecimento, para falarmos um pouquinho da operação logística farmacêutica na cadeia do frio. Vamos lá, prazer em tê-lo conosco. Legal, Ozoni, o prazer é todo nosso, é uma satisfação poder trazer um pouquinho, né, da nossa experiência aqui, né, da Tempilog, da minha experiência como profissional. Então, pode ter certeza que realmente é uma satisfação conversar sobre a cadeia do frio, justamente por compartilhar todos os desafios que nós temos diariamente ao longo dos anos aí, em todos os serviços que prestamos. Então, além de compartilhar um pouco da nossa experiência, eu acho que é também interessante essa troca de desafios, né? Eu sei que o Ozoni tem experiência bastante na parte alimentícia, né? Então, na parte farmacêutica, a gente vai poder colocar aqui também a nossa posição e ajudar um pouco aí nesse debate. Muito bem, Ricardo, é importante, obrigado pelas suas considerações. Eu diria que hoje o nosso mercado, ele está voltado para as inovações tecnológicas, para novos processos, e o compartilhamento dessas informações, desse conhecimento, faz com que nós tenhamos diferenciais competitivos cada vez mais valorizados, não só pelas empresas, pelos clientes, como também pelo próprio mercado. Muito bem, Ricardo, para a gente falar um pouquinho sobre a Tempilog, ela opera no segmento farmacêutico já há alguns anos. Com qual estrutura atual a empresa possui na cadeia frio e como ela atende esses segmentos de mercado? Bom, hoje, falando um pouco da cadeia do frio, né, a gente sempre fala desse termo, né, por que cadeia, né, porque são diversos elos, né, então a gente, desde a fabricação até realmente, de fato, ali chegar no paciente, você passa por diversos elos e muitas vezes por diversas empresas que prestam serviços de armazenamento, de manuseio, né, de fracionamento e da entrega em si, do transporte, né, então o desafio e o grande objetivo é, em todos esses elos, conseguir manter a integridade dos produtos. E o que significa isso? É manter dentro da faixa
preconizada no estudo de estabilidade de cada medicamento, de cada toxina. Então, o desafio é esse, em cada elo, você conseguir manter a temperatura e umidade dentro da faixa pré-estabelecida dentro dos estudos de estabilidades. E o diferencial da Tempilog é principalmente na parte do transporte, porque a gente sabe que esse é um dos maiores desafios aí para todos os operadores logísticos, tendo em vista o Brasil, né, com dimensões continentais. Então, nosso principal diferencial é uma rede de agentes regionais homologadas e altamente capacitadas que seguem rigorosamente as boas práticas que são exigidas pela Anvisa e que conseguem atender mais de 2.300 municípios, né? Então a gente consegue ter uma capilaridade das entregas, mantendo essa qualidade e esse controle e esse monitoramento de temperatura tão exigido aí para fazer a logística de medicamentos. Muito bom, Ricardo. Me diga o seguinte, nas suas unidades operacionais, a Tempilog desenvolve controles de gestão e processos de armazenagem, movimentação, controle de shelf life de produtos, controle de qualidade e gestão de estoque dos produtos armazenados? Com certeza, eu diria que são duas palavras assim chaves aí para você ter uma gestão, né, sobre essa logística: planejamento e tecnologia. Planejamento, porque você não pode armazenar nenhum tipo de produto, você não pode transportar nenhum tipo de produto, né, de medicamento, se você não tiver planejado, se aquela área já foi previamente feito um mapeamento térmico, se ela está liberada para receber aquele medicamento dentro daquela faixa de temperatura. Então, o planejamento, ele é primordial. E também, com o planejamento, é que você vai elaborar os processos de acordo com cada medicamento, né? Você tem uma demanda, um tempo que ele pode se expor a uma determinada temperatura. Então, é o planejamento que vai elaborar os processos. E aí, com isso, entra a tecnologia, né? Que vem através de sistemas. É necessário você ter softwares validados de WMS, de TMS, que garantam que aqueles processos que foram feitos no planejamento estão sendo seguidos rigorosamente para você não ter nenhum fracionamento, nenhuma expedição de produto fora da validade, como é o caso, né, do controle de validade que você mencionou. Então, tudo essa inteligência passa do planejamento, onde você vai determinar se você vai fazer o FEFO, se você vai fazer o FIFO. Geralmente no medicamento a gente trabalha com o first expire, first out, né, para você trabalhar realmente com o máximo da data de validade ali dos produtos, e tudo isso linkado num sistema validado, né? O que é um sistema validado? É que ele tenha evidências de que se o produto está vencido, ele não expede, né? Então você tem que provar e ter evidências para linkar isso num manual, né, de validação de software para poder comprovar para a Anvisa e para os laboratórios de que, de fato, você tem um software, uma tecnologia que garanta todos esses processos. Muito bom, Ricardo. Interessante essa sua explanação, porque permite aos nossos colaboradores, aos nossos profissionais que atuam nessa área, entender um pouquinho mais o processo e as necessidades de boas práticas e até mesmo de protocolos que são exigidos hoje pela Anvisa, um dos itens que nós vamos falar um pouquinho à frente, mas é interessante essa sua explanação porque você detalhou de forma com muita propriedade como esse processo acontece. Mas, muito bem, dentro dessa estrutura, o transporte de multitemperatura utilizado na distribuição de produtos exige uma série de controles e processos de qualidade que podem ser diferenciais para a empresa. No caso da Tempilog, como é que você atua ou quais são esses diferenciais junto aos seus clientes? Bom, o transporte de produtos com diversas faixas de temperatura, ele por si só já é complexo, né? E trabalhando com multimodalidades, como é o caso da Tempilog, no que eu falo de multimodalidade? No transporte você tem rodoviário, aéreo, depois você tem rodoviário, você tem casos no norte, no fluvial. Então você trabalhar com o controle dessas diversas faixas de temperatura em diversos modais seria muito difícil no modo ativo, que a gente fala, né, com um veículo refrigerado. Então, hoje a Tempilog controla em torno de 99% das suas entregas do modo passivo. Então, são através de embalagens
isotérmicas, que foram qualificadas de modo antecipado, de acordo com cada produto é feito um tipo de embalagem, claro, os fornecedores têm diversos tipos de embalagens, e você faz um mapeamento térmico de rotas, né, analisando quais são os piores casos de rotas, isso tanto no inverno quanto no verão, para antecipadamente já analisar se corre um risco de naquela rota, com aquela determinada embalagem, existe uma possibilidade de excursão de temperatura, e aí a gente fala tanto excursão para calor quanto para o frio, né? Quando a gente fala de medicamentos de 2 a 8, a gente também tem que se preocupar no inverno, no sul, de não descer essa temperatura e não ficar negativa, né? Sem dúvida nenhuma, ainda mais considerando nas condições atuais que temos vivido, que você, em pleno verão, tem uma temperatura de 16 a 18 graus, eu entendo que é extremamente importante todo esse controle de temperatura, toda essa gestão e monitoramento que a Tempilog executa hoje junto aos seus clientes, junto aos seus fornecedores. É isso, é primordial, não tem como você não ter um procedimento desse para garantir de maneira ali, quando você usa embalagens passivas, né, você precisa controlar o tempo de cada etapa para poder linkar esses tempos com o que foi descoberto na validação. Então, isso é muito importante e é obrigatório ter. Com certeza. Ricardo, a gente tem observado que uma das características fortes e presente nas operações da Tempilog é a distribuição pulverizada, que hoje é realmente um diferencial competitivo muito forte. Como isso ocorre e qual a forma que a Tempilog utiliza na gestão desses processos? Bom, a Tempilog esse ano está comemorando 30 anos de idade. Ao longo desses 30 anos, a gente foi melhorando o nosso processo de qualificação de fornecedores. A gente foi aprendendo com a indústria farmacêutica, principalmente, que a gente deveria ser mais rigoroso na terceirização dos serviços que eles contratam conosco. Então, hoje, o nosso processo que a gente chama de o onboarding, a entrada de um fornecedor, de uma transportadora nova, ele é extremamente rigoroso, com uma lista de documentos extensa. Então, é obrigatório que ele tenha farmacêutica, que ele tenha a licença da Anvisa para poder transportar aquele determinado medicamento, que ele tenha toda a parte regulatória dentro dos padrões exigidos. Isso a gente já faz essa checagem no onboarding, né? Antes de iniciar uma parceria, ele já tem que estar aprovado pela nossa área da qualidade. E o mais importante é esse acompanhamento e o monitoramento pós-onboard, né? Então, todas essas transportadoras que trabalham conosco são pessoas jurídicas que possuem contratos, a gente tem SLA acordado, a gente não trabalha com pessoas físicas, que tem que rigorosamente seguir os mesmos padrões, o mesmo nível, tanto de documentação quanto de serviço que nós prestamos com a nossa frota própria. E esse monitoramento é determinado, então eles sabem cada serviço que eles prestam, os indicadores do que eles serão cobrados, então é o tempo de resposta, o documento do comprovante legível, ter a informação correta do recebedor, obrigatório usar o aplicativo próprio da Tempilog, isso é muito importante para a gente poder ter essa informação em tempo real e evidências no caso de ter uma ocorrência de insucesso. Então você consegue tirar uma foto de que determinada clínica está fechada, não pode estar recebendo. Então a tecnologia ela nos auxilia, mas é preciso que os parceiros estejam treinados e qualificados e capacitados. Então esse processo de onboarding e de monitoramento com indicadores é o que dá essa qualidade. E, anualmente, a gente bonifica, né, os melhores prestadores de serviço, dentro desses critérios previamente estabelecidos. Quem tem uma nota acima da média, geralmente a gente tem uns 3, 4, 5 parceiros ali que conseguem exceder a média, e esses parceiros eles são bonificados de maneira igualitária para promover um desenvolvimento da cadeia como um todo. Muito bom, sem dúvida nenhuma. Falando em diferencial competitivo, você citou com propriedade, o treinamento e capacitação das equipes hoje é um diferencial extremamente importante para que as empresas possam atender os SLAs, os níveis de serviço
que o mercado cada vez mais tem tornado exigente, ou tem tornado necessário. Mas comentando ainda sobre a Anvisa, recentemente nós tivemos a aprovação da RDC 430/2020 pela própria Anvisa, que define procedimentos, regulações sobre boas práticas de manutenção, armazenagem, transporte para produtos farmacêuticos. Muito bem. O que tem se discutido sobre a aplicação dessa nova resolução junto às indústrias do setor, operadores logísticos, empresa de transporte, entre outros elos da cadeia, é como deverá ser a implementação de todos esses procedimentos, de todos esses processos exigidos pela Anvisa. E aí eu pergunto a você, como a Tempilog se estruturou, ou está se estruturando, e tem se adequado para atender essas exigências e esses pré-requisitos? Bom, Zoni, é bom esclarecer, né, que a RDC 430, né, ela vem para substituir as anteriores, a 304 e a 360, e ela diz respeito, nesse momento, né, à distribuição, armazenagem e transporte apenas de medicamentos. A Tempilog já tem se estruturado para aplicar as regras não apenas para medicamentos, mas também para correlatos, né, outros produtos da saúde, de maneira que a gente entende que a qualidade máxima do medicamento vai ser aplicada para toda a cadeia, né? O principal ponto sobre a RDC, que talvez as pessoas não mencionam, mas é ter de fato, né, a empresa é obrigatória ela ter de fato um sistema de gestão da qualidade. Então, o sistema de gestão da qualidade não é algo que se constrói do dia para a noite, né? Eu digo que é algo que você demora algum tempo para você ir realmente tendo uma gestão eletrônica dos documentos, você tem que ter uma equipe de qualidade interna alinhada com a equipe operacional. Então, antes de a gente falar dos desafios do transporte, que acho que são os principais impactos que a RDC 430 traz, é falar que, de fato, ela institui o que já deveria ser como regra, que toda empresa tem que ter um sistema de gestão da qualidade, não somente ali que não funciona, ele tem que de fato estar aplicado no dia a dia, e não somente quando você tem uma auditoria. Então a gente diz que isso é o primeiro passo, você ter um sistema de gestão da qualidade de fato implementado na sua empresa. E aí, falando dos desafios do transporte, o que tem trazido muito essa preocupação para o mercado, é porque ele exige de todos os elos, tanto dos laboratórios quanto dos operadores logísticos, o controle e monitoramento de temperatura. O controle, como eu mencionei, né, pode ser ativo ou passivo. A Tempilog, no modelo de atuação dela, a gente usa e utiliza-se muito mais do passivo. E a questão do monitoramento, eu acho que é o grande também discussão sobre o tema, né? Ela tem que colocar o datalogger em todas as caixas, em todos os veículos. Como que a gente deve tratar essa situação? Porque você tem produtos e medicamentos que não têm um alto valor agregado, que não suportariam você ter um datalogger para cada caixa, por exemplo. Então, tudo isso, o que a gente entende, conversando com a indústria, é que tem que ser mapeado dentro de uma análise de gestão de riscos. Então, todo módulo que você tem ali de gestão da qualidade, um deles é análise de risco. Então, você, em companhia com o laboratório, com a Anvisa, você determina onde você tem um risco maior e uma quantidade de loggers que você vai utilizar e defende isso através de estatística, enfim, de números. Então, não existe uma solução única. O que a gente menciona é que demanda investimento e estudo de cada empresa para conseguir entender qual que é a sua logística e poder conversar com os seus parceiros a melhor solução, que não existe uma fórmula única, né? Muito bem. O que eu entendo é que, na realidade, hoje, essa atividade desenvolvida é um serviço customizado para cada cliente que você atende, correto? Correto, Ozone. Justamente por causa dessa necessidade de validar uma embalagem para cada cliente, porque cada cliente tem um perfil de rota, cada cliente tem tem cliente que entrega para um determinado estado, para um determinado município, tem um outro cliente que não. Então, apesar dos fornecedores apresentarem embalagens previamente qualificadas dentro de padrões internacionais ou até padrões um pouco mais rigorosos do Brasil, cada cliente tem a sua rota, porque tem a sua estratégia de distribuição diferente. Então, é algo realmente customizado que você tem que analisar
cliente a cliente, produto a produto, canais de distribuição, quais são cada rotas. Claro, você se utiliza do seu conhecimento, que você aprende com uma solução, você conhece, você já tem uma confiança ali para você iniciar uma validação com aquela solução, mas realmente é algo personalizado para cada cliente, Ozônio. Quem compara seguro de transporte de cargas, escolhe a Pancari. Quem compara inteligência em gestão de riscos, quem compara atendimento especializado. Quem compara tudo isso, escolhe a Pancari. Se você quer o melhor para a sua empresa, fale com a nossa equipe. Quem compara, escolhe a Pancari. Muito bem, Ricardo. E por falar ainda em controle de qualidade assegurada, que hoje é uma exigência da RDC 430/2020, fez com que, nesse momento, principalmente de distribuição de vacinas e medicamentos, as empresas se repensassem de forma rápida. Você mesmo colocou que controle de qualidade é uma exigência da RDC 430, porém deveria ser, antes de tudo, um pré-requisito para a empresa se possibilitar a fazer esse tipo de transporte por meio de fármacos. Muito bem, com esses novos procedimentos operacionais e essa condição exigida pela própria pandemia da Covid-19, pela RDC 430, como a Tempilog se adequou a essas mudanças, essas novas regras e de que forma? Bom, um dos nossos principais valores aqui é a transparência, né? Então, e ajudou muito nesse processo, porque nós sempre somos muito transparentes com os nossos clientes sobre os processos. Então, todas as adequações, elas estavam claras, porque a gente tinha já os processos mapeados, e a gente conseguiu ter uma responsabilidade sobre os prazos de adequações. Então, você dar essa transparência para os clientes sobre os seus processos e que os ajustes estão sendo feitos e o prazo limite que você vai estar com aquele processo ajustado, isso acho que gera uma confiança no cliente de, olha, nem todos são perfeitos, mas nós estamos aqui num plano de melhoria contínua, como qualquer fornecedor deveria ser assim para atuar com a indústria farmacêutica. Você tem que ter a melhoria contínua. Então, acho que o primeiro ponto é esse, essa transparência e essa responsabilidade sobre os prazos que você colocar como limite para se adequar aos processos. E aí também, não menos importante, essa visibilidade, essa disponibilidade das informações em tempo real. Então, hoje, você não consegue simplesmente só entregar, você tem que entregar e devolver informações em tempo real e também históricas, né? Então a gente precisa mostrar o de hoje e o de passado, como nós estamos efetuando e com uma série de evidências, né? Então acho que você tendo transparência, essa responsabilidade e dando visibilidade em tempo real para o seu cliente e histórica, eu acho que você consegue criar essa confiança e ter uma parceria positiva aí para ambas as partes. Muito bem, Ricardo. Eu até queria aproveitar. Nesse momento que nós estamos convivendo com a questão da pandemia da Covid-19, nós observamos que o segmento de fármacos teve o seu melhor momento, em razão de distribuição de vacinas, medicamentos hospitalares e diversos segmentos da área que atende toda essa rede médico-hospitalar ao longo do Brasil, como um todo, certo? Eu lhe pergunto, como a Tempilog tem atuado nessa logística da cadeia do frio e que tipo de produtos a empresa armazena e distribui hoje com esse foco? Bom, Zoni, a Tempilog ela é referência, né, na logística de toxinas botulínicas, preenchedores faciais e bioestimuladores, e também atua com produtos relacionados à saúde, correlatos e medicamentos imunobiológicos, biológicos que exigem um controle de temperatura em todas as etapas, né? Então, não é somente no mercado de toxina, que é onde nós somos uma referência, né? Onde existe uma necessidade de cadeia fria de 2 a 8, mas a Tempilog também atua na logística
por exemplo, de contrastes, de outros produtos relacionados à saúde que são exigidos por equipamentos de diagnósticos, por diversos produtos relacionados à saúde que também exigem esse controle. Então, é onde a gente atua, é isso. Medicamentos especiais, correlatos e produtos farmacêuticos que exigem temperatura e também os que não são tão rigorosos, mas que agora também são contemplados pela RDC como as temperaturas ambiente, né? Muito bem, Ricardo. Você abordou agora há pouco a questão da rastreabilidade, do monitoramento, dos data loggers para dar ao cliente a resposta em tempo e hora necessária que ele espera. E a gente sabe que isso vem de uma inovação tecnológica bastante forte e que aconteceu principalmente em razão da própria pandemia, correto? Eu lhe pergunto, a Tempilog se estruturou, está estruturada para atender essas exigências do mercado e quais pontos, na sua visão, são importantes para serem destacados nesses processos que envolvem inovação tecnológica? Bom, respondendo bem diretamente, sim, com certeza estamos estruturados, né? Foram 30 anos, aí já se passam 30 anos se preparando. É o que a gente diz aqui, que por mais tecnologia que você tem e dinheiro, um filho não nasce antes de 9 meses, né? Um filho e uma filha. Então tem certas coisas que a gente vai se preparando, então eu diria que hoje sim a Tempilog está preparada. E, bom, a minha origem é de TI, né? Então eu acredito que é por isso que a gente conseguiu ter uma sinergia boa, né? O Ricardo como profissional e a Tempilog, porque até a logística exige muito, né? E ela ajuda muito a controlar todos os processos, né? Com tecnologia. Então eu sou de uma época que não sou tão velho assim, mas eu sou de uma época que a gente só tinha o controle via não tinha celular, depois tinha só via Nextel, era via rádio, tinha uma pessoa na base recebendo ali o nome do recebedor, até que a gente entrou na era, né, de 1G, 2G, 3G, começou a ter internet e celulares com aplicativos que facilitou muito, né? Então hoje toda a inteligência do negócio, todo o processo, você consegue desenvolver um aplicativo e treinar, capacitar os profissionais para seguir os processos através de um aplicativo, né? Que você não tinha isso no passado. Então, eu acho que a utilização de aplicativos e o que tem crescendo cada vez mais, tem crescido, né, cada vez mais, os sensores, né, de IoT, né, de internet das coisas, linkado com o aplicativo, linkado com o celular, porque nem sempre se consegue transmitir do sensor, né, para a nuvem direto, então você tem diversas formas. Eu acho que esse é um diferencial da Tempilog. A gente sabe que não existe uma tecnologia única e a gente vem ao longo dos anos testando. Então a gente coloca uma tecnologia, faz um piloto, analisa se ela está atendendo, né? Então hoje nós estamos com dispositivos que a gente importou da Finlândia para poder ter uma precisão maior ali do monitoramento. Então é isso, é você estar num constante acompanhamento das inovações e utilizar delas de fato, da tecnologia, para te ajudar a controlar e controlar e monitorar aquilo que é exigido pela indústria, e também garantir que aqueles processos que você tem escrito, que de fato eles estão sendo realizados, né? Muito bem, Ricardo. Eu costumo, nas nossas entrevistas, sempre fazer uma provocação para os nossos entrevistados, como parte desse conhecimento e dessa troca de informações do segmento da cadeia frio. E a minha provocação para você é no sentido de um ponto que é muito discutido e tem sido levado a plenárias, a discussões entre empresas, entre indústrias, que é a questão da logística reversa para o segmento de fármacos. Muito bem, qual a sua visão como gestor desse processo e como a Tempilog planeja lidar, ou mesmo se já está lidando, com esse novo desafio? É a pergunta de 1 milhão, né, Ozoni? Essa Com daí... certeza. Resolver a logística reversa de fármacos no Brasil, né? Bom, da nossa experiência como, né, gestor e como na Tempilog, eu acho que o primeiro passo é as empresas, todos os envolvidos, darem a devida importância. A devolução, o retorno, por geralmente ser num volume menor do que a logística normal,
ela geralmente ela é menosprezada por todas as áreas, tá? Eu digo área de qualidade, área financeira, área... Então, quando a empresa ela dá importância e analisa que, de fato, ali tem que existir uma questão de sustentabilidade e também de controle, até por questões financeiras, sanitárias, quando ela dá essa importância, aí a coisa muda. Por quê? O que eu digo é da importância? Para um operador logístico atuar dentro da maneira correta, ele precisa ter uma nota fiscal para fazer o trânsito. Muitas empresas buscam, às vezes, fazer logística reversa com a mesma nota que foi enviada, e isso não é possível. Então, você precisa adequar, alguém precisa emitir essa nota. Se não é um contribuinte de ICMS, a empresa pode emitir uma nota de entrada, e aí, muitas vezes, ela nunca emitiu uma nota fiscal de entrada. Então, é uma série de processos que, se os elos, no caso, as indústrias, o laboratório, o operador logístico, derem a importância, realmente isso, a solução todos têm. Mas o principal problema é custo, porque o custo da logística reversa, geralmente, ela é mais caro do que a logística normal, porque numa via normal, né, a via normal, o volume você está enviando, então você consegue compartilhar mais custo. Se ele volta uma única unidade, eu mando 100 unidades, o custo por unidade de logística é 1. Eu vou devolver uma única unidade, ela vai absorver sozinha aquele custo. Então, por isso que essa conta, né, fechar esse custo, dar essa importância, eu acho que cria esses entraves, mas que se realmente exigir, né, se realmente existir essa intenção de fato, eu acho que tanto a indústria quanto os operadores conseguiriam resolver e melhorar esses processos. Realmente é o próximo desafio da cadeia logística ou do supply chain, porque é o elo final e talvez o que vai merecer a maior atenção em termos de custo, em termos de operação, em termos de processo e até mesmo de controle de qualidade, porque você está lidando com produtos de uma gama específica que necessitam desse controle de qualidade. Muito bem, Ricardo. E eu diria o seguinte, para finalizarmos esse nosso bate-papo, que está muito interessante, muito enriquecedor, eu gostaria de pedir para você que nos desse uma visão sobre o segmento farmacêutico no Brasil, qual a sua percepção e a percepção da Tempilog, tá certo? Considerando alguns aspectos como formação de equipe e profissionais multifuncionais para a empresa e também o planejamento estratégico para os próximos anos, como é que a Tempilog está visualizando isso, onde é que nós estamos e onde é que nós queremos chegar. Legal, Ozone. Bom, o segmento farmacêutico ele é bem extenso, né? O que a gente pode falar aqui do nosso perfil de atuação é que a gente tem visto uma procura maior dos laboratórios, da indústria, de buscar esse relacionamento mais próximo dos seus pacientes. Então, a gente tem visto um crescimento dos programas de suporte ao paciente, onde você tem um fornecimento de medicamento direto na casa do paciente e não através das grandes redes de distribuição. Então, a gente tem visto essa busca da proximidade da indústria. E aí, exatamente, é onde nós, como operador logístico, podemos ajudar a indústria, entregando, né, diretamente, de maneira capilar, né, dentro do Brasil, sem ter esse intermediário, né, que seria o distribuidor, quando ela deseja fazer essa distribuição, essa entrega direta para o paciente. A formação das equipes realmente é sempre um desafio, porque você não consegue encontrar pronto um profissional com todas as disciplinas que são necessárias para atuar na logística. Realmente são áreas que demandam conhecimentos de diversas áreas, mas que e também cada empresa ou cada cliente, cada logística tem a sua particularidade. Então a gente entende que são necessários é necessário um calendário anual de treinamento e capacitação. Treinamentos que podem ser
mais amplos, né, com mais pessoas, e capacitações com um número menor de pessoas para você falar ali mais específico daquele processo. Então, isso é essencial. A Tempilog, em 30 anos, aí, na última década, a gente dobrou a quantidade de funcionários, a gente tem um turnover muito baixo, ali abaixo de 1%, bem menos do que isso, e a gente tem duas avaliações dos colaboradores anuais e cada um tem o seu plano de desenvolvimento individual. Então, cada colaborador ele tem um norte, ele tem um caminho das características, sejam elas técnicas, que é as competências técnicas que precisam ser aprimoradas, ou até muitas vezes comportamentais. A gente também tem essa questão desse treinamento, então a gente busca dentro desse PDI individual manter a equipe aqui e sempre motivando para que ela cresça junto conosco. E falando de estratégia, né, a Tempilog hoje ela é uma referência no segmento de toxinas, preenchedores e bioestimuladores, então a gente busca aumentar em torno de 26% o nosso volume de unidades fracionadas e em torno de 40% da quantidade de entregas realizadas dentro desse segmento e também do segmento de medicamentos imunobiológicos, que a gente também vê que é um segmento que cada vez mais vai crescer e vai demandar essa contratação de operadores logísticos que sejam preparados para seguir essas boas práticas. Então, falando onde a gente quer chegar, seria isso. No final de 2022, em torno de 26% a mais em fracionamento, em torno de 40% a mais na parte de entregas. Muito bom, Ricardo. Eu diria que, com todo esse arcabouço que a Tempilog utiliza, com todo esse conhecimento que você detém nas diversas áreas, eu não tenho dúvida que vocês irão alcançar essa estratégia definida, que são valores expressivos e metas arrojadas, mas com certeza isso, ao final do próximo ano, vai ser uma realidade. Eu diria que é sempre importante, e eu costumo dizer nas nossas conversas, que não basta você querer ser o maior, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. E hoje você demonstrou, através de todas as explanações, de todas as questões que nós aqui discutimos, toda a capacidade técnica, a capacidade de inovação, a capacidade de investimento na retenção de talentos, que é hoje um diferencial competitivo muito importante, que vai fazer com que a Tempilog continue sendo esse diferencial que é como operador logístico voltado ao setor de fármacos. Muito bem, Ricardo, eu primeiramente gostaria de agradecer a tua disponibilidade de tempo, de estar aqui conosco, falar um pouquinho da Tempilog, da tua experiência, do mercado da cadeia do frio. Foi enriquecedor, foi muito bom poder ter tido essa oportunidade de, eu até diria, de trocar experiências, porque não aprender um pouco mais sobre esse segmento, que é o segmento, como nós dissemos, é a bola da vez hoje e tem um foco totalmente voltado para as suas atividades, e queria aproveitar e deixar você totalmente à vontade para fazer as suas despedidas finais e, quem sabe, num futuro próximo, estar conosco novamente para a gente discutir um pouquinho mais sobre a cadeia frio do segmento farmacêutico. Legal, Zoni. Nós que agradecemos aí o convite, né, da Log TV, para a gente poder debater um pouco mais essa logística do frio. Realmente é uma satisfação. No dia a dia a gente sempre tem ali os desafios, então poder parar um pouquinho, conversar e compartilhar conhecimento, para nós também é uma satisfação. Agradecer também toda a equipe da Tempilog. Eu acho que sem toda essa estrutura por trás, né, tanto a diretoria até os auxiliares de limpeza, então toda a equipe mesmo, a gente agradecer aí, porque com certeza sem eles nada disso seria possível. E agradecer as palavras, né, que você mencionou sobre a Tempilog, e vou falar até amém, né, que você mencionou que as metas serão atingidas, então amém, e que ano que vem a gente possa se reencontrar aí e bater mais um papo. Muito bom, mais uma vez agradeço a Tempilog, ao Ricardo Canteiras, diretor comercial e de operações, e meus amigos, foi um prazer poder estar com vocês, mais no sentido de compartilhar conhecimentos, no sentido de levar informações sobre a cadeia do frio, a logística frigorificada
que é um objetivo do programa da Log TV. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você, Ricardo, mais uma vez, a Templog, e até a próxima. Um grande abraço a todos.